A aliança trabalha para ganhar a simpatia das várias criaturas oprimidas da Floresta da Madeira. Toda vez que a aliança posicionar o marcador de simpatia, elas marcam pontos de vitória. Quanto mais simpatias houver no mapa, mais pontos de vitória são marcados. Ganhar a simpatia do povo requer apoiadores, cartas no tabuleiro de facção da aliança. Esses apoiadores podem também ser incentivados a violentamente se revoltarem. Uma revolta estabelece uma nova base, permitindo a aliança treinar oficiais que aumentam sua flexibilidade militar. No episódio de hoje de Board of View, nós vamos falar da Aliança da Floresta, a terceira facção de Root. Então venham comigo acompanhar mais esse Como Jogar. Para fazer o setup da aliança é muito simples. Essa facção não começa com nenhum guerreiro no tabuleiro principal. Então todo o setup está resumido ao tabuleiro individual de jogador. Então a primeira coisa que você tem que fazer é preencher esse campo com as bases. Existem uma para cada tipo, para cada naipe existente no jogo. Uma para raposa, uma para coelho e uma para o rato. Vai ficar mais ou menos assim quando terminar. Em seguida, você deve preencher a trilha com os tokens de simpatias que serão depois utilizados no tabuleiro para recrutar guerreiros e trazer bases. Vai ficar mais ou menos assim. Depois, você deve formar a sua pilha inicial de apoiadores. Você deve comprar 3 cartas aleatórias do baralho principal e colocá-las no seu baralho de apoiador. Lembrando que essas cartas ficam viradas para baixo para que seus oponentes não vejam, mas você pode checar quantas vezes você quiser. A aliança tem 2 habilidades. A primeira habilidade chama Ultraje. Sempre que outro jogador remover um marcador de simpatia ou mover-se para uma clareira simpática, ele deve colocar uma carta de sua mão do naipe correspondente à clareira afetada no baralho de apoiadores. Caso ele não possua, ele deve mostrar a mão para você para comprovar que ele não tem a carta daquele naipe. Então você compra uma carta do baralho principal e adiciona aos seus apoiadores. Vamos dizer que os marqueses resolvem se mover dessa clareira para essa clareira onde está presente a aliança. Logo que ele faz esse movimento, ele deve pagar um custo de uma carta de rato para o jogador da aliança. Então, ele pega a sua mão, olha se tem uma carta de rato, e se ele tiver uma carta de rato, ele deve adicionar essa carta ao baralho de apoiadores da aliança. Se ele não tiver, ele mostra a mão dele para comprovar que ele não tem nenhuma carta do naipe de rato. Então ele tem acesso ao baralho principal, onde ele pode comprar uma carta e adicionar à sua pilha de apoiadores. Uma coisa importante a lembrar é que essa carta é de qualquer naipe, essa que vai vir do baralho principal, não necessariamente uma carta do naipe de rato. Então ele vai comprar a primeira carta e essa carta vai para o seu baralho de apoiadores. A segunda habilidade é uma habilidade muito boa da aliança, que chama Guerrilha. Como defensor em uma batalha, a aliança usa o dado maior do resultado e o atacante ele usa o dado menor. Como falado no vídeo de conceitos básicos, vamos dizer que numa rolagem de dados, esse é o resultado, 2 e 1. Normalmente, para qualquer outra facção, o atacante, se eu atacasse com os marqueses, eu usaria o 2 e o de defesa, o valor menor seria para defesa. Porém, se eu com os marqueses atacar a facção da aliança, o 1 vem para mim, que sou o atacante, e o 2 vai para os defensores. Isso é uma forma de balancear a facção da aliança, já que ela começa sem nenhum guerreiro no tabuleiro. A pilha de apoiadores é uma mecânica importante para a aliança. Você começa com 3, mas você pode ir adicionando durante o jogo através da ação do dia, que é a ação de mobilizar. Através dessa pilha de apoiadores é que você vai fazer algumas ações importantes, como a revolta, distribuir simpatia e treinar. Uma vez que você coloca um apoiador aqui, uma carta na pilha de apoiadores, você desconsidera os efeitos da carta. O que vai importar é apenas o naipe, porque você vai descartar a carta correspondente ao naipe que você quer fazer a ação naquela clareira. Então, se você quer fazer uma ação numa clareira de raposa, você vai ter que descartar uma clareira de raposa. Esse baralho de apoiadores é limitado a 5 cartas se você não tiver nenhuma dessas bases em campo. Se você tiver pelo menos uma base dessa no tabuleiro principal, você tem direito a ilimitar as cartas no baralho de apoiadores.
As bases são a principal forma de recrutar no tabuleiro principal. Então, primeiro você vai ter que adicionar essas bases através de uma revolta, que eu vou explicar mais à frente durante a ação do amanhecer. E a partir desse momento você tem como recrutar novos guerreiros para o tabuleiro. Um outro ponto importante a respeito das bases é quando elas são removidas do tabuleiro. Uma vez que essas bases elas são removidas, pelo menos uma dessas bases é removida, você vai descartar todos os apoiadores correspondentes àquela base. Então, se a base de rato for removida, você deve remover do seu baralho de apoiadores todas as cartas de rato, incluindo as cartas de pássaro que são do baralho Coringa, do naipe Coringa. Você também remove metade dos oficiais que você tiver aqui arredondado para cima. Ou seja, se você tiver 5, metade de 5 é 2,5. Então você retiraria 3 oficiais. Caso não existam bases no tabuleiro, você tem que descartar apoiadores até ficar com apenas 5. Ou seja, é a limitação de novo aqui do baralho de apoiadores. A simpatia é uma das principais formas de pontuação para a aliança. Então, toda vez que você coloca um token de simpatia em uma das clareiras, você vai ganhando pontos, como mostrado aqui nessa pilha. E uma coisa importante você só pode ter um token de simpatia por clareira. Você não pode ter mais de um token de simpatia por clareira. E é a partir dessa simpatia que você ocasiona as revoltas e coloca as bases no tabuleiro. Tematicamente falando, primeiro você tem que convencer aqueles animais a se juntarem à sua causa para depois você realizar uma revolta. No amanhecer nós temos 2 ações. A primeira ação é a revolta. E você pode realizar a revolta qualquer quantidade de vezes. Então você vai gastar 2 apoiadores aqui desse baralho, correspondentes a uma clareira simpática. Então você vai remover todas as peças inimigas lá, posicionar a base correspondente e guerreiros em quantidade igual ao número de clareiras simpáticas correspondentes. Posicione um guerreiro na seção de oficiais. Então eu vou exemplificar para vocês aqui como seria a ação da revolta. Vamos dizer que eu queira me revoltar aqui nessa clareira de rato. Primeiro de tudo eu tenho que descartar 2 cartas que sejam correspondentes ao naipe daquela clareira, ou seja, 2 cartas de rato. Ou pode ser uma de rato e uma de pássaro. Em seguida, eu vou remover todas as peças inimigas de lá. Lembrando que se prédios forem removidos, eu ganho 1 ponto de vitória. Em seguida, eu vou colocar uma base correspondente ao naipe daquela clareira, logo uma base de rato. Em seguida, eu tenho que observar no tabuleiro principal quantas clareiras de rato simpáticas eu possuo. Das 4 clareiras existentes, eu só possuo 2 clareiras simpáticas. Então, logo, eu vou acrescentar 2 guerreiros a essa clareira onde aconteceu a revolta. Por último, e não menos importante, eu adiciono um dos meus guerreiros à seção de oficiais. Esses oficiais vão me permitir fazer ações durante a fase do anoitecer. E esses oficiais não podem ser recrutados para o tabuleiro. A outra ação que eu posso fazer durante o amanhecer é distribuir simpatia. E eu também posso fazer essa ação quantas vezes eu quiser. Então eu vou gastar o número de apoiadores listados na trilha de simpatia para posicionar um marcador de simpatia adjacente a uma clareira simpática, caso possível. Então, se eu não tiver nenhuma clareira simpática no tabuleiro, eu posso colocar esse token de simpatia em qualquer uma das clareiras. E os apoiadores eles devem corresponder à clareira alvo. Então eu vou gastar a quantidade de apoiadores que é mencionada aqui nessa trilha. Então aqui eu gastaria 1 apoiador, 2 apoiadores e 3 apoiadores. Uma coisa muito importante em relação à distribuição da simpatia é a lei marcial. De acordo com a lei marcial da Aliança da Floresta, eu devo descartar outro apoiador correspondente se a clareira de destino possuir pelo menos 3 guerreiros de outro jogador. Então vamos para o tabuleiro para explicar como funciona a distribuição de simpatia e a lei marcial. Então vamos dizer que eu quero colocar um token de simpatia aqui nessa clareira de raposa. Então eu preciso descartar uma carta de raposa para que eu coloque um token lá. Lembrando que eu preciso gastar uma carta caso na minha trilha indique que eu preciso gastar um apoiador. Se tiver na fase 2 ou na fase 3, eu preciso gastar 2 ou 3 apoiadores. Imediatamente depois que eu coloco o token de simpatia, eu marco a pontuação correspondente na trilha de simpatia, na trilha de pontos de vitória. Outro ponto importante notar é que eu coloquei a simpatia nessa clareira porque ela está adjacente a essa outra clareira simpática. Se eu não tivesse nenhum desses tokens aqui no mapa, eu poderia escolher qualquer clareira para colocar um token de simpatia. Um ponto importante de mencionar é que se as rapinas possuíssem 3 guerreiros aqui nessa clareira, eu precisaria gastar 2 cartas
para colocar um token de simpatia ali. Passando para o dia, a primeira ação é a de criar. Eu crio utilizando as simpatias, então eu só posso criar nas clareiras que existirem simpatias. Então vamos dizer que eu queira criar essa carta para receber o benefício da chaleira e 2 pontos de vitória. Então eu preciso ter uma simpatia em uma clareira de rato. Nesse caso eu possuo e eu poderia criar essa carta. E eu posso criar quantas vezes eu quiser naquela rodada. Mas cada um desses tokens de simpatia só podem ser ativados uma vez. Então uma vez que eu ativei esse, ele não pode mais ser ativado. Eu posso criar utilizando esse ou esse. A ação de mobilizar me permite adicionar uma carta da minha mão ao baralho de apoiadores. Essas cartas que compõem a minha mão não fazem parte do baralho de apoiador. Então, se eu quiser convertê-los, eu preciso pegar uma delas e adicionar a esse baralho de apoiadores. A outra ação que eu posso fazer é treinar, onde eu gasto uma carta da minha mão que corresponda a uma base construída para posicionar um guerreiro na seção de oficiais. Então, anteriormente, nós criamos essa base de rato aqui. Então eu gastaria uma carta de rato ou uma carta de pássaro para mobilizar um desses nossos guerreiros para a seção de oficiais, que vão me permitir ações durante a fase do anoitecer. Finalmente chegamos à fase do anoitecer. Aqui nós vamos fazer operações militares. E essas operações militares podem ser feitas de acordo com a quantidade de número de oficiais que nós possuímos. Então, se eu possuir aqui 3 oficiais, eu posso fazer 3 ações. E as ações são mover, recrutar, batalhar e organizar. Então, mover, eu posso fazer uma movimentação de uma clareira para outra, com a quantidade de guerreiros que eu quiser. Recrutar, eu posso posicionar um guerreiro em uma base. Logo, se eu só tenho a base de rato lá, eu vou adicionar esse meu último guerreiro àquela base. Então, uma das estratégias que nós devemos ponderar como jogadores da aliança é que nós só possuímos 10 guerreiros. E esses guerreiros eles são distribuídos entre os guerreiros que vão para o tabuleiro e os que vão se tornar oficiais. Então, uma vez que nós tivermos oficiais designados, eles não podem mais ser recrutados para o tabuleiro, e isso limita a nossa capacidade de movimento e ação dentro do tabuleiro principal. Eu posso batalhar e também eu posso fazer a ação de organizar. A ação de organizar é uma segunda forma de conseguir simpatia. Você pode remover um guerreiro de uma clareira qualquer que não seja simpática e posicionar uma simpatia lá. Basicamente, se eu tenho um guerreiro aqui nessa clareira, eu vou sacrificar esse guerreiro em troca de uma simpatia. Em seguida, como a segunda etapa do anoitecer, eu vou comprar uma carta, mais uma carta para cada símbolo desse aqui mostrado no tabuleiro. Esses símbolos aqui no tabuleiro da aliança só aparecem quando a gente remove as bases. Então, se eu remover uma base, eu vou comprar uma carta, mais uma adicional por essa base. E se eu tiver as 3 bases no tabuleiro principal, eu vou comprar 4 cartas no final do anoitecer. Depois, se eu tiver mais do que 5 cartas na minha mão, eu devo descartar até ter 5. Então, pessoal, esse foi um como jogar base da Aliança da Floresta. Ela é uma facção extremamente estratégica e bem poderosa, apesar de ela não começar com nenhum guerreiro no mapa. Então você tem que entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica das revoltas, a dinâmica dos apoiadores, para que você consiga tornar o seu jogo mais eficiente. Então também fiquem ligados no canal que o próximo vídeo de facção será o dos malandros. Curtam, comentem, digam o que vocês acharam aqui desse vídeo e até o próximo vídeo do Board of View.